nós não estamos sozinhos. Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 12. Versículo 11 ainda. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Feche seus olhos um pouquinho. Pai, obrigado por essa palavra. Nós sabemos que ela é viva e eficaz. Obrigado por falar conosco já desde o momento inicial desse culto. Obrigado por nos entregar, Pai, a oportunidade de adorarmos ao Senhor. E que nesse momento, Pai, nada tire o foco, nada nos distraia, nada seja capaz de fazer com que a Tua graça se afaste, que ninguém saia daqui da maneira como entrou, mas antes tocado, transformado, curado, lapidado pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Nós vamos hoje fazer a ceia no final, vamos meditar na palavra, mas que esta palavra ela seja uma preparação para o nosso coração, para depois tomarmos a ceia. Queridos, alguém aqui já viu um poço, daqueles poço antigo? Aqueles poços que, ou melhor ainda, alguém já tirou água de manivela no poço? Já? Olha aí, tem bastante gente aí, né? Manivela, né? Eu me lembro de alguns poços aí, lá na casa do Jever, tinha um poço, né, Jever? Ah, só que lá já tinha uma bomba, não me lembro de manivela, né? E o poço é algo que sustenta com água, e hoje talvez não seja muito comum, em virtude dos poços artesianos, né? E outro dia eu estava falando com um amigo meu que construiu um aviário, e ele disse: pastor, eu fiz um poço, cavei, não me lembro qual era a profundidade, e deu pouca água, eu tive que cavar um outro poço com quase o dobro de profundidade, aí sim eu pude resolver o meu problema. Jesus, ele conversava com uma mulher, a Bíblia diz que era samaritana, ou seja, ela era de Samaria, e os judeus e os samaritanos, eles não tinham assim, mais ou menos como o brasileiro e argentino, né? Eles não tinham assim uma boa vizinhança, uma boa relação, mas o problema ali não era futebol, o problema ali era que no passado, Samaria, que pertencia ao território de Israel, foi invadido pelos assírios, e os samaritanos, eles se casaram com os assírios, e o povo samaritano, ele misturou-se, ele não foi mais crescendo como um povo puramente judeu, haja vista que os judeus deveriam multiplicar-se e casar com outros judeus, mas isso não vem ao caso. O fato é que Jesus, ele vai até um poço, e ele conversa com aquela mulher, e ele fala assim: se você bebesse da água que eu tenho para te dar, nunca mais você teria sede. Só essa palavra já seria suficiente para mim e para você hoje. Mas aquela mulher, a samaritana, ela não interpretou aquilo que Jesus falou com olhos espirituais, com um sentido espiritual. Ela olhou para Jesus e falou: você está me falando isso, mas você nem consegue tirar a água do poço. Você nem tem com que tirar a água do poço. Em outras palavras, a mulher disse assim:
quem pode te dar alguma coisa sou eu. Não sei o que ela tinha ali, se ela tinha uma manivela, se ela tinha uma corda, se ela tinha um balde, alguma coisa ela tinha. Mas queridos, ela diz assim: será que você é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço? E esse é um dado importante para que a gente fale sobre o tema desta noite. Aquela mulher, ela lembra de quem havia construído, de quem havia cavado o poço. Se foi Jacó, então talvez mais de 1500 anos já haviam se passado. A história diz, os historiadores dizem que aquele poço tinha aproximadamente 30 metros de profundidade. E ele foi cavado na rocha. Os poços daquela época, eles tinham uma abertura pequena, e depois daquela abertura pequena, eles se abriam como um funil. Por que a abertura era pequena? Para que eles ficassem escondidos, para que eles ficassem protegidos. Então se passaram muitos anos, e aquele poço, ele continuou servindo a várias e várias gerações. Mas por que aquele poço, ele jorrou água por tanto tempo? Fala comigo, porque ele era profundo. Porque ele era profundo. Pode falar, porque ele era profundo. Aquele poço, ele não era raso. Aquele poço, ele não foi feito para servir passageiramente algumas pessoas. Você que talvez um dia já foi a uma pescaria, eu já contei aqui uma história de uma pescaria que eu tive que tomar água do rio, né? Mas se você já foi a algum lugar e você teve que cavar assim um lugarzinho, onde é que tinha uma vertente, onde é que corria uma água, e você estava com muita sede, você teve que beber, e ali brotou uma aguinha, você pode até beber naquele momento ali. Mas se você quiser que aquele local, ele sirva por muitos e muitos anos, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que cavar. Significa, queridos, que dependendo da circunstância, dependendo da situação, você pode até se alimentar de maneira passageira, você pode até ter água suficiente de maneira passageira, mas se você quiser água para toda a tua vida, você vai ter que se esforçar, você vai ter que cavar. Queridos, a vida cristã, ela precisa de profundidade. A profundidade gera durabilidade. Uma vida cristã profunda durante uma semana, ela não é vida cristã, ela é êxtase. Eu aqui quero só abrir um parênteses para dizer para vocês, Deus, Ele nos levou a um ano inteiro sem realizar os encontros face a face com Deus. Eu acho que talvez 50% das pessoas que aqui estão já participaram do encontro face a face com Deus. E este ano de 2020, em razão de tudo que vem acontecendo, obviamente nós não conseguimos fazer o encontro. E queridos, eu por várias vezes nas minhas orações, sempre de manhã quando eu acordo, eu vou lá para a minha areazinha, eu vou pegar minha Bíblia e vou ler, eu começo a falar com Deus. E eu gosto muito do jeito que a Nedir ora conversando com Deus, parece que ela está falando com a mãe dela, né? Nedir, não perca isso nunca. Às vezes a gente vai orar e a gente muda até o tom de voz, Senhor, você não, né? Nós agora queremos entrar na tua presença. Onde é que já se viu entrar na presença de Deus? Né? Deus, Ele é. Fala comigo, Deus é. Então se eu, na hora que vou orar, vou entrar na presença de Deus, querido, imagine a hora que eu vou atravessar a rua. Quer dizer que eu já saí. Não. Converse com o Senhor como alguém que é íntimo seu, como alguém que precisa ser
íntimo seu. Converse com o Senhor como alguém que precisa responder os seus anseios, como alguém que precisa responder às suas necessidades. Olha só, é muito bom a gente ouvir os relatos, e às vezes a gente acompanha pela internet casais em lua de mel, né? O Diomar e a Estela ainda estão em lua de mel, né? Amém? E você que é casado há 10, 15, 20 anos, 30 anos, que nem o Cléo e a Ângela, assim, né? Eu quero dizer para você, o período da lua de mel é espetacular, porém, você precisa comparar esse período como um poço, o poço de Jacó. O poço de Jacó, ele foi cavado para dar água, não por um mês, não pelo período que você está hospedado no resort, não por o período em que você está talvez desfrutando de algo passageiro ali, de algo momentâneo. Não, o poço foi cavado para dar água durante toda a vida. Queridos, a nossa vida com Deus, ela precisa ser uma vida de durabilidade. O que nós construímos hoje precisa ser algo que nós vamos usufruir durante toda a vida. Outro dia eu estava atendendo uma pessoa e um problema de saúde na família, e ela então vinha e pedia oração, e voltava e vinha e pedia oração, e eu sentia no coração dela que ela queria dizer assim: pastor, Deus não está ouvindo as nossas orações. E eu disse para ela: você tem ideia do quanto esta enfermidade na sua família tem movido pessoas à sua volta? Amados, os momentos em que mais nós somos quebrantados, e o momento em que nós mais procuramos a presença de Deus, são os momentos difíceis. Amém? Queridos, assim precisa ser a constância do nosso relacionamento. O nosso poço não pode ser um poço para dar água por uma semana, para dar água por um mês. Eu falava antes dos encontros, quantas vezes, amados, nós nas voltas de encontros, vimos testemunhos aqui na frente, dizendo: eu quero ser uma nova pessoa, eu vou ser uma nova pessoa. Quanto choro nos encontros, não tinha guardanapo que chega. Vocês lembram disso? Eu não estou falando isso para acusar ninguém, eu estou falando isso porque os momentos de êxtase, eles não significam que o nosso poço é profundo e vai jorrar água durante toda uma vida. Muitas vezes a gente vem ao culto, e aí termina o culto, o pastor deu uma palavra, e você vai lá na rede social, você vai lá no grupo. Não estou falando que você não deve fazer isso, deve fazer, você deve testemunhar, mas aquilo precisa gerar frutos no coração. Eu gostaria de, diante desta introdução, gostaria de falar um pouquinho sobre a vida de José. José do Egito. José foi um homem que foi vendido. Abra sua Bíblia aí, em Gênesis 37. Gênesis 37. Versículo 5. Olha só, acompanhe comigo. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. O odiaram ainda mais porque ele já era odiado por ser o mais novo, por ser o preferido do pai. Eles tinham muita inveja de José. Pois ele lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que eu tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós?
e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e lhe disse: que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu, a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Só até aí. Amados, vocês já ouviram falar de alguém mimizento? Eu ouvi a primeira vez essa palavra de um amigo, o Ivo. Um dia eu estava na casa dele e ele falou para a filha dele: filha, para de ser mimizenta. Você fala para a pessoa do teu lado aí: você é mimizento? Eu já vou explicar o que é mimizento, né? Você sabe que tem gente que faz mimimi, tudo é mimimi, né? Aí a pessoa que faz muito mimimi, que vive de mimimi, ela se torna um mimizento. Então agora você já foi apresentado a um mimizento, né? Então o mimizento é aquele que é dodói, é aquele que tudo tem que reclamar de tudo, ele está sendo perseguido por todo mundo, nada dá certo, né? Tipo aquela piada do português. O português vê uma casca de banana e ele fala: ai, ai, mais um tombo, né? É podre essa, né? Essa é velha, né? Queridos, José, ele tinha tudo para ser mimizento. José tinha tudo para ser um homem que não acreditava mais em nada. Olha só, ele teve 2 sonhos. O sonho lá, que primeiro os irmãos, depois toda a família se curvava para ele. Ele era odiado pelos irmãos. Ele foi praticamente morto, jogado num poço. Depois foi vendido como escravo. Foi preso e acusado injustamente pelaquela bênção da mulher de Potifar, né? Outro dia eu falei outro nome, não sei onde é que eu estava. Eu falei outro nome, que a mulher de Potifar, né, acusou ele. Ele foi para a prisão, né? Ele foi para a prisão, ficou lá 2 anos e meio aproximadamente. De repente, Faraó precisou de alguém para interpretar um sonho. Chamaram ele, ele teve o sonho interpretado, e ele colocou José no lugar mais alto do Egito. Você sabe quanto tempo durou isso? Aproximadamente 15 anos. Desde o tempo em que José foi vendido, desde o tempo que ele trabalhou na casa de Potifar, ele foi preso, até o momento em que ele se tornou governador do Egito. Queridos, a história de José, ela nos ensina muito sobre constante ou passageiro. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Talvez eu nem deveria falar. Eu prefiro que o nosso ministério cresça mais devagar, passando pelas dificuldades que nós estamos passando, mas que aqueles que aqui permanecem sejam constantes. Você está me entendendo? E eu quero profetizar sobre a sua vida. Você será espiritualmente constante. Que a tua espiritualidade, ela não seja sazonal. Ela não esteja talvez num momento de êxtase, um momento de choro, de alegria, quando você vê quando você ouve uma palavra, quando você ouve uma música, mas de repente aquela emoção foi embora e você não sente mais a presença de Deus. A constância,
a profundidade, é que pode jorrar água por toda a vida no meu coração. Queridos, como que Jacó conseguiu ser constante? Guarde isso. Como Jacó conseguiu ser constante? Primeiro, ele foi sensível à voz de Deus. E ele desenvolveu o seu sentido espiritual. Nós temos sentidos naturais: audição, tato, visão, paladar e olfato. Então, os sentidos naturais que nós recebemos já naturalmente, permitem com que nós tenhamos uma vida equilibrada. Eu, por exemplo, tenho alguns sentidos que não funcionam muito bem, né? Eu não ouço muito bem. Esse ouvido aqui, por exemplo, se eu for atender o telefone, eu tenho que mudar. Tem que atender nesse aqui, né? Não precisa olhar para o lado aí, porque tem gente que também, né? Visão, eu também não sou lá muito bom, né? Eu dirigia, se vocês me enxergarem dirigindo à noite sem óculos, chama a polícia, tá? Outras pessoas só conseguem sentir sabor da comida se tiver muito sal. Ah, falta sal, né? Tem que ter muito tempero. Outras pessoas não, que não precisa comer algo com muito sal, né? O meu pai, por exemplo, vai fazer 70 anos agora, alguns dias atrás, que ele foi mandar fazer um óculos de 1 grau, né? Glória a Deus, glória a Deus. Então os sentidos naturais, os sentidos físicos, nós recebemos. Nós temos uns um pouco mais forte, uns um pouco mais fraco, uns mais aguçados, né? Tem gente, por exemplo, que está longe de casa, uma quadra, já está sentindo o cheiro do feijão, né? O Jeff é assim. O Jeff né? Falou em cheiro de comida, né? Outras pessoas entram no carro, entram numa casa, ah, mas que cheiro que tem aqui. Eu sou péssimo para isso, péssimo. Mas amados, escuta o que eu vou falar. Você pode até não ser muito bom de visão, você pode até não sentir cheiro de maneira aguçada, você pode até não ouvir direito, você pode até não sentir direito o gosto dos alimentos. Agora, existe um sentido que eu e você precisamos desenvolver ao longo da vida, e esse não vem de fábrica. O sentido espiritual. A ciência confirma, nós somos tricotômicos, ou seja, corpo, alma e espírito. Independentemente de qual for a sua crença religiosa, você não foge disso. Eu e você não temos a opção de dizer, não quero saber da parte espiritual. Você pode até encontrar um ateu. O fato do ateu não crer em Deus já o torna um crente. Está me entendendo? Então o ateu, eu digo sempre, o ateu é mais crente do que o crente. Porque eu não entendo alguém conseguir não crer em Deus. Tem que ter muita fé. Hã? Não é verdade? Tem que ter muita fé. Então até o ateu é crente, mas é super crente. Ou seja, de onde vem essa crença de que Deus não existe para o ateu? Do reino espiritual, da parte espiritual que vive nele. Significa, queridos, que aquele que não desenvolve o sentido espiritual, ele fica oco. Falta uma peça, falta uma parte. Jacó soube muito bem desenvolver o sentido espiritual. O Maju estava falando antes, nosso reino não é daqui. Você pode levantar sua mão e falar comigo, o meu reino não é daqui. Querido, porque se o seu reino, se o meu reino, se o nosso reino for daqui,
vai chegar um momento que a gente vai morrer, acabou o reino. Porque ele vai ficar aqui. E eu vou ser enterrado, vou virar pó, e acabou. Jesus olhou para Pilatos e falou: se o meu reino fosse daqui, havia aqui milhares e milhares de soldados, mas o meu reino não é daqui. E a gente só consegue compreender isso espiritualmente. Nós só conseguimos compreender que nós estamos cercados de tão grande nuvem de testemunhas quando nós nos enchemos da presença dele. Quer ver? Estou lembrando agora. Você lembra que o rei mandou dizer assim: olha, cerquem a cidade, porque Eliseu está mandando dizer para os israelitas o que é que nós vamos fazer. Aí cercaram a cidade. Quando eles cercaram a cidade, o auxiliar de Eliseu foi na janela e voltou desesperado: nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. E Eliseu orou e falou: Senhor, abre os olhos dele, abre os olhos dele. E então ele olhou a cidade, o monte onde eles estavam, estava todo cercado de carros e cavalos de fogo. E Eliseu então disse: fere eles de cegueira. E aquele exército sírio que estava tentando prender Eliseu foi ferido de cegueira, e eles foram levados para um outro lugar. Amados, se nós não desenvolvermos a nossa capacidade espiritual, o nosso sentido espiritual, se nós não nos preocuparmos em desenvolver o sentido espiritual mais do que os outros sentidos humanos, nós não vamos entender o que está se passando. Nós vamos viver uma vida rasa. Rasa. O que é raso não produz. Experimenta, com exceção de algumas sementes, mas experimenta sair num lugar simplesmente jogando a semente. Algumas sementes até podem germinar, mas para que ela germine, ela precisa ser introduzida. O evangelho precisa ser assim na minha vida e na sua vida. Então, nós precisamos viver por fé e não por vista. Você concorda comigo? Diga: eu preciso viver por fé e não por vista. José era guiado pelos sonhos de Deus. Ele via e ouvia o que Deus havia lhe dito. Por isso, nada roubou a sua paz durante toda a sua jornada. Muitas vezes, amados, nós mudamos até a maneira como tratamos as pessoas à nossa volta. Nós mudamos até a forma de tratar os nossos familiares, nosso cônjuge. Dirá outras pessoas. Dirá talvez o patrão com o empregado. Dirá um vizinho com outro vizinho. Muitas vezes nós mudamos a forma de nos relacionar. Por quê? Porque nós começamos a ouvir a voz de quem? A voz daquele que quer nos matar. A voz dos coveiros. Eu não estou relacionando isso com uma provável imortalidade. Não, não é isso. Todos nós aqui um dia precisaremos morrer, se Jesus não voltar antes. O que significa, queridos, que nós precisamos ouvir a voz de Deus e não daqueles que são matadores de sonhos. Domingo passado falei um pouquinho aqui sobre Lázaro. Quando Jesus chegou perto do lugar onde haviam sepultado Lázaro, o que ele ouviu? Já cheira mal. Já cheira mal. Tira a pedra, já cheira mal. Tira a pedra, já cheira mal. Eu quero dizer para você que quando a gente vê lá na lei o mandamento, não matarás. Já leram isso, né? Amém? Todos os 10 mandamentos, Jesus ele resume em 2.
Amarás o Senhor, o teu Deus, com toda a tua alma, com toda a tua força e todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Querido, se a gente pegar esses dois, nós vamos olhar para os 10 do Velho Testamento e vamos entender que todos eles estão resumidos aqui. Ah, pastor, mas eu nunca matei ninguém. Não, talvez você não matou com tiro, com facada, com pedrada. Mas talvez um dia você disse assim: você é feio. Talvez um dia você disse assim: olha, você nunca vai ter nada na vida. Desculpa o termo que eu vou usar aqui. Talvez um dia você olhou para o seu filho e disse: você é um vagabundo. Talvez um dia você olhou para o seu cônjuge e lançou maldição com palavras contra ele. Nem toda morte é física. Existe a morte emocional e ainda a morte espiritual. Significa, amados, que quando nós entendemos que a Bíblia diz que a nossa língua tem muito poder, nós podemos matar uma pessoa simplesmente falando coisas para ela. Nós atendemos tanta gente, e essa semana ainda atendi uma mulher cujo problema que ela vive hoje, ela trouxe lá da época da barriga da mãe dela. Nós atendíamos uma senhora em Medianeira que perdeu 2 filhos, e um deles inclusive quando ela estava grávida, porque o marido chegou em casa bêbado e a empurrou no banheiro, ela caiu sobre um móvel com a barriga e o bebê morreu. E aquela mulher nasceu já num lar difícil. Quando ela se casa, ela encontra esse marido difícil. Ela se tornou uma alcoólatra, se tornou uma viciada em outros tipos de droga. Morreu, né? Morreu, há pouco tempo ela morreu. Tem muita coisa, queridos, que nós ainda trazemos do momento em que nós convivemos com familiares. Muitos de nós homens, aí eu vou falar pela minha parte, muitos de nós homens acham que precisa tratar a esposa porque o pai tratava a mãe assim. Ou muitas esposas: eu não preciso dar carinho para o meu marido, eu não preciso falar nada para ele, eu não preciso me preocupar com ele, porque a minha mãe também não se preocupava. Muitos pais amam os filhos, amam, mas não falam isso para eles, não demonstram isso com eles. Acho que eu já contei aqui uma vez uma história. O Rafa não vai lembrar disso porque ele era mais novinho. Mas o meu pai não tenho dúvida nenhuma que ele nos ama, nos amou e sempre nos amou. Mas ele trouxe com ele um jeito que ele aprendeu com o pai dele. E lá em casa a minha mãe sempre serviu de bombeira. Ou seja, a mãe vinha e contornava a situação. E eu sempre percebia claramente que meu pai, eu às vezes quando criança ficava pensando: mas por que o pai gosta mais do meu primo do que de mim? Porque o problema nunca era o meu primo, os meus primos, os meus amigos. O problema sempre era eu. Ele nunca xingava os outros piá. Mas eu? E meu pai teve uma vida difícil quando era criança, quando era jovem. Sempre trabalhou muito, teve problema de saúde. Cresceu com dificuldade dentro de casa, inclusive de coisas, acho que básicas. E eu sempre gostei, vou falar de novo, sempre gostei muito de melancia. E a minha irmã, Nadir, que faleceu, ela gostava também de melancia. E olha só o que a gente fazia. Às vezes lá no mercadinho que a gente tinha melancia para vender, mas o pai não deixava a gente cortar. Ele dizia que aquilo era muito caro.
Mas o problema não era financeiro. O problema não era que aquilo ia nos deixar miseráveis. Não, o problema estava nas emoções. O que a gente fazia? De vez em quando meu pai e minha mãe saíam para passear, iam visitar um tio. Nós íamos lá, cortávamos uma melancia, comíamos ela toda, escondia a casca e a semente. E eu contei isso para ele uma vez. Iogurte eu só comia quando meu pai saía. Queridos, eu não estou falando isso porque eu não amo meu pai ou porque eu tenho mágoa dele, nada disso. Só que quando eu me caso e as minhas filhas nascem e eu conheço Jesus, a Sheila sabe, se elas, a Sheila, o Maju, a Rebeca falam que estão com vontade de alguma coisa, eu não consigo descansar enquanto que eu não vou comprar. Aquilo gerou em mim o quê? Uma necessidade de dizer para elas: eu vivi um tempo que eu não quero replicar na minha vida. Dificilmente um dia eu passo sem falar eu te amo para minha esposa. Dificilmente. Por quê? Talvez não porque ela duvide que eu a ame, mas eu não quero ser réplica daquilo que talvez eu não trouxe lá de trás. E assim, queridos, é a profundidade com Deus. Eu nasci numa geração que não podia faltar a missa de Natal, não podia deixar de confessar ao padre uma vez por ano. Eu nasci num ambiente extremamente religioso, mas eu não vivi na minha juventude e nos primeiros 25 anos da minha vida uma vida profunda com Deus. E eu descobri que uma vida com Deus não tem nada a ver com religião. Uma vida com Deus tem a ver com onde está o meu coração. Davi certa vez disse: cria em mim um coração puro. E ele escreve novamente: não retires de mim o teu espírito. Quando nós entendemos, queridos, que nós não podemos viver sem o Espírito de Deus constantemente no nosso coração, nós nunca mais o perdemos. Você está me entendendo? Você lembra que Jesus, quando estava pregado na cruz, ele falou uma frase: meu pai, por que me abandonaste? Por muito tempo eu não entendi aquilo. Até que um dia, eu lendo um livro, aquele pastor que era o autor do livro, ele deu uma explicação que ardeu meu coração. Ele disse que Jesus, ele jamais poderia levar sobre ele os nossos pecados, se ainda nele habitasse a presença de Deus. Se ele ainda fosse cheio do Espírito Santo, ele não poderia ser aquele que pagaria a conta dos nossos pecados. Ou seja, Jesus, ele foi crucificado. Naquele momento, o Pai se retirou dele. E pela primeira vez, ele sentiu-se longe do Pai. Pela primeira vez, ele sentiu sem a presença do Pai. E ali, ele descobriu que a dor de ficar longe de Deus era muito maior do que a dor dos cravos, do que a dor dos pregos. Queridos, você pode até não ter comida, você pode até não ter o carro que você quer, você pode até não ter a casa que você quer, você pode até não ter o dinheiro que você queria ter, você pode até não ter o conforto que você gostaria, você pode até não ter a saúde que você gostaria, e eu sou prova disso. Mas nunca permita que a sua vida seja rasa com Deus. Em nome de Jesus. Amém? Não permita que a dor governe a sua vida. Olha só.
Sabe aquele dia que você levantou a sua mão? E você, se você ainda não fez, talvez hoje você possa fazer. Aquele dia que você levantou a sua mão e você disse: eu entrego a minha vida ao Senhor, e eu te convido, Jesus, para ser o Senhor da minha vida. Eu me lembro do dia que eu fiz isso. Talvez você não fez isso na igreja, talvez você fez isso no seu quarto, mas se você fez essa oração com sinceridade, você recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Agora escuta aqui que eu vou te falar. Ele é Senhor da nossa vida, mas Ele não é Senhor das nossas dores. Então existe uma grande diferença entre eu trazer Jesus para a minha vida e eu trazer Jesus só para as minhas dores. Não, eu não posso fazer de Jesus o Senhor das minhas dores. Eu preciso fazer Jesus o Senhor da minha vida. Ah, pastor, mas eu tenho dores, eu tenho coisa. Querido, se Deus, Ele agir, Ele for o dono, Ele for o superior na tua vida, você nem vai nem perceber essas dores. O fato é, muitas vezes, que nós focamos, nós acabamos colocando muito valor às coisas que doem. Ao levantar, ao iniciar o dia, a gente começa a fazer pergunta: e hoje, o que vai doer? E hoje, qual é o problema? É o hipocondríaco. A pessoa que não consegue viver sem dor, a pessoa que não consegue viver sem tomar remédio, a pessoa que vai no médico, o médico fala: e daí? Por que você está aqui? Doutor, eu vim aqui porque eu estou muito preocupado, porque não está doendo nada. Tem gente assim. Tem gente que não pode sair da fila das fichas do posto de saúde. E aí, quando vai consultar, o médico fala: irmão, não precisa tomar nada, você está bem. Ele vai lá fora e fala: aquele médico é ruim demais. Aquele médico é ruim, não me deu nem remédio. Deus muitas vezes é assim. A gente vai consultar com Ele, e Ele não dá dipirona, não dá paracetamol, Ele não dá uma injeçãozinha lá de acalmar a dor. Ele é assim, Mara. Paulo foi consultar com Deus e falou: Deus, me dá um remédio aí, me dá um remédio porque eu tenho um espinho. Imagine você consultando com o médico. Aí o médico fala assim: não vou te dar nada, não vou te dar nenhum pedido de raio-x, de tomografia, de ressonância, nada. Não vou fazer nada. Como assim? Eu já orei 3 vezes. A minha graça te basta. Você está entendendo? Queridos, uma vida profunda com Deus é uma vida que não foca as dores, mas foca o Senhor. A graça, ela não sai da tua vida porque você está passando por dificuldade. Uma vida profunda com Deus, ela não duvida da presença de Deus nos momentos difíceis. Provérbios 23 diz: certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Por último, você lembra, eu vou ler aqui rapidinho, você não precisa abrir, Gênesis 45, só para a gente ganhar tempo. Gênesis 45, 4 a 9, diz assim: disse José aos seus irmãos: agora se aproximem de mim. E eles se aproximaram. Então disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes e nem fiquem irritados contra vós mesmos por haverdes vendidos para aqui. Porque para a conservação da vida
Deus me enviou para diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por grande livramento. Assim, não fostes vós que enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e Deus de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi para cá com meu pai, e digam a ele: assim manda dizer o teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não demores. Versículo 15. José beijou a todos os seus irmãos e chorou com eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Eu vou ler de novo. José beijou a todos os seus irmãos e chorou com eles. Você quer uma vida profunda com Deus? Escolha sempre o caminho do perdão. Sabe quem era que estava ali diante de José? Aqueles irmãos que o odiavam. Aqueles irmãos que venderam ele como escravo. Aqueles irmãos que o queriam morto. Mas de repente, a vida dá uma volta. E eles precisaram ir ao Egito para comprar comida, e se deparam com quem? Justamente com o irmão. Agora eu quero que você pense comigo. José tinha ou não tinha muitos motivos para dizer: aham? Fala comigo assim: aham? Ou uma outra palavrinha que não acontece na sua casa, tá? Sabe aquela palavrinha? Viu? Fala comigo, viu? Ah? E ainda levanta o dedo, fala: viu, eu falei. José não usou isso não, porque ele era profundo na sua espiritualidade. Só quem é profundo espiritualmente conhece e consegue perdoar. Perdoar não é esquecer, não. Não se iluda. Certa vez eu vi um livro, não cheguei a ler, mas vi. Esses livros de promoção. Perdoar é esquecer. Eu quero dizer uma coisa, que isso aí é mentira. Perdão não tem nada a ver com esquecer. Perdão tem a ver com tirar a dor, a mágoa do coração. Porque se você esquecer, você não precisa perdoar. Agora, perdão é quando você lembra e aquilo não dói mais. Isso é perdão. Mas quando você passa por alguém que te fez mal e você fala assim: já perdoei, mas não vem perto de mim. Não estou dizendo que você tem que continuar se relacionando com essa pessoa, nada disso. Agora, não alimente o teu coração. Se você ficar alimentando o teu coração com isso, você vai perceber que o perdão foi da boca para fora. José perdoou os irmãos. Não só perdoou, como ele, no caminho do perdão, ele disse: olha, eu estou entendendo que foi Deus que me trouxe para cá. Vocês não me venderam não, foi Deus que me trouxe. Será que não tem coisa que a gente tem que aprender com isso? Será que não tem coisa na nossa vida que podia ser diferente, se a gente também fosse diferente? Você sabe que outro dia eu estava andando nas ruas aí,
olhando umas ruas que estão sujas e tal. E ao que eu estava voltando para casa, Deus falou comigo: você já olhou na frente da tua casa? Fui lá, peguei uma enxada, fui carpir, juntei os matos, a prefeitura veio e recolheu. Queridos, às vezes a gente fala assim, que cidade feia. Feio é você que fica falando mal da tua cidade. Ah, mas é ruim esse lugar, é ruim. Ruim é o teu coração. Quando nós amamos o lugar, quando nós profetizamos sobre o lugar, a começar pelo nosso bairro, pela nossa rua, não fale mal do lugar que você mora. Ah, mas essa empresa que eu trabalho, coisa do capeta. Pede a conta, vai embora. Não posso, pastor, não posso, porque senão eu vou passar fome. Ah é? Ah é? Sabe como é que é o nome disso? Prostituição. O que faz a prostituta? Não preciso falar, né? Então tem coisa, queridos, que a gente é bom em levantar o dedo, mas não é bom em receber a paulada. E isso só acontece se nós formos rasos. Poço raso produz água passageira. A primeira seca, você vai jogar o balde lá, não vai achar nada. Agora, se ele for profundo, ele não vai durar só pela tua vida. Aquela mulher samaritana falou: o nosso pai Jacó nos deu esse poço. Eu não vou chutar aqui, mas mais ou menos umas 20 gerações já haviam se passado. Então, se o teu poço for fundo, não é só você que vai beber água, não. Vão ser os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, os teus tataranetos e os tatara. Você está entendendo? Seja profundo em Deus. Você pode ficar em pé?